Funções executivas. As funções executivas têm vários subitens. Tem essa página e tem mais uma. Vamos lembrar que as funções executivas, ela é a última habilidade cognitiva que amadurece. Ela só vai amadurecer por volta dos nossos 20 anos. Ou seja, olha quanto tempo de aprendizado, de repetição, de experiência o nosso cérebro precisou para que essas funções executivas ficassem boas para uso, sabe? Mesmo assim, a gente está aqui na casa dos 40 e lá vai bolinha, e a gente dá umas escorregadas na função executiva de vez em quando, né? Então, de pronto, o que eu coloquei aqui, ó? Um idosinho segurando um dinheirinho e um porquinho para juntar dinheiro. Se a gente pensar funções executivas como autogerenciamento de vida, a gente vai pensar nessa autogestão que passa pelo nosso trabalho, pela nossa capacidade de lidar com o financeiro. Então, o financeiro das minhas contas a pagar, da minha luz, da minha água, a minha compra de mês do mercado, o quanto eu vou separar aqui para cuidar de um filho, cuidar de um neto, cuidar de mim, me presentear. Eu tenho estratégia para organizar, por exemplo, o meu dinheiro. Eu estou fazendo poupança. Nossa, de repente estourou uma tubulação de água na minha casa. E agora eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho caixa, eu tenho verba, como é que eu faço? Então a gente tem ali, né, as funções executivas. E eu trouxe essa imagem que eu acho que é uma imagem que traz uma clareza quando a gente fala assim desse maestro do cérebro, que é esse autogerenciamento, essa autonomia, essa independência, né? Porque a gente, lá na casa dos 20 anos, começa a trabalhar, né? Começa a ter o nosso próprio dinheiro e começa a fazer bom uso ou mau uso disso, vamos dizer assim, né? E aí eu queria trazer uma observação para o último item desse slide que eu coloquei, que é a velocidade de processamento. A velocidade de processamento está muito ligada nesse timing do fenômeno da ponta da língua, né? Então eu estava aqui no meio da conversa, a palavra não veio, a palavra não chegou, e aí levou um tempão, depois eu encontrei a palavra. A palavra está lá na nossa memória semântica, na nossa memória de longo prazo, faz parte do nosso vocabulário. Ela estava inserida numa memória na linguagem, numa produção oral. A gente estava ali construindo uma produção oral, construindo um texto, uma ideia, dando uma devolutiva, e precisava encaixar uma palavra que não veio. Se ela chegou depois, o que a gente vai pensar aí? Essa velocidade de acessar uma informação e devolver está prejudicada, tá? Essa velocidade de processamento, ela vai declinar com fatoridade, é esperado, mas conforme a gente trabalha na estimulação cognitiva, ela pode ser potencializada, então ela pode melhorar a velocidade de processamento, tá? Por que ela entra em funções executivas? Porque ela diz muito do nosso timing de resposta do que está acontecendo no ambiente. Então, por exemplo, se alguém caiu na sua frente e começou a sangrar, qual é o seu time de resposta para fazer um socorro? Você conseguiu perceber, compreender, interpretar, buscou na sua memória de longo prazo seu repertório de primeiros socorros? Como é que faz aqui para ler curativo? Ligou no bombeiro, ligou para fulano, ligou para ciclano? Você está dirigindo, o pneu do carro furou? Você está fazendo arroz, acabou o sal? Que situações vão acontecendo na sua vida? Você está conversando com alguém em tempo real e precisa dar uma resposta? Nossa velocidade de processamento, ela faz com que a gente tenha um tempo de resposta para o nosso entorno, para o nosso cotidiano, e ela potencializa as funções executivas. Ok, até aí, gente? Ela não é uma habilidade em si que você... hoje eu vou trabalhar velocidade de processamento no meu grupo. A gente não vai trabalhar velocidade de processamento, mas quanto mais você fortalece as outras habilidades, mais você melhora a velocidade de processamento. E você pode, de vez em quando, trazer uns desafios com colheita de tempo ou cronômetro, sabe? Fala, turma, eu vou dar 1 minuto para vocês me listarem 10. Turma, sabe aquela atividade que eu dei 1 minuto? Eu vou fazer igual, mas hoje eu vou marcar. Em vez de 1 minuto, eu vou marcar 40 segundos. Vamos ver se vocês conseguem. Posso tomar temporada? Turma, sabe aquela atividade que eu marquei 40 segundos? Hoje eu quero marcar 30 na folheta. Vamos ver quem vai? Vamos fazer alguns desafios, assim, para o grupo e sentindo que o tempo de resposta dele está melhorando. E você também fazendo uma avaliação qualitativa, tá? E acaba ficando divertido também no meio do caminho. Qualquer jogo que a gente coloque cronômetro ou ampulheta dá uma coisa mais lúdica. E aí a gente acaba botando um afeto, uma emoção envolvida ali junto. Então, toda atividade, né, que a gente pensa assim no nosso dia a dia, você acordou de manhã, você quer tomar café ou chá? Você quer usar que tipo de adoçante? Você vai na padaria ou vai comer o pão que tem na sua casa? Você tem dinheiro para comprar pão ou você tem que economizar, vai comer torrada que tá do pão duro guardado, você vai botar no forno? Qual estratégia você vai utilizar? Como que você resolve essas pequenas coisinhas do dia a dia? A resolução de problemas é o termo da literatura. Mas o dia todo nós temos situações para que a gente precisa dar uma resposta, essa interação com o ambiente. Então tá quente, tá frio, acabou alguma coisa, eu tenho que comprar, alguém ligou, alguém chegou. O tempo todo a gente vai tendo que dar respostas para resolver situações, que não necessariamente é um problema ruim,
mas são coisas que precisam de resolução. Controle inibitório, então a gente vai ter lá a nossa paciência, esperar a fila na vez, esperar a sua vez na hora do jogo. Você tá ali no meio de uma conversa mais acirrada, acalorada de emoções, você segurou uma coisa e não falou para não piorar o clima. Você sabe que algo é inadequado, você não vai fazer uma piada X se você está dentro de um ambiente religioso, por exemplo. Você não vai com uma roupa Y se é um casamento. Então, você tem ali as nossas normas sociais, os nossos filtros sociais. Os nossos filtros sociais, o nosso filtro de tempo, de espera, a nossa flexibilidade cognitiva. Enquanto a gente se permite, vou fazer macarrão. Ah, ok, estou me preparando para fazer um macarrão, uma bolonhesa. Nossa, abri meu armário, não tem molho de tomate. Caramba, e agora? Ah, eu olhei, mas tem um creme de leite, tem um queijo, eu posso fazer um macarrão ao molho branco. Troquei no meio do caminho. A flexibilidade cognitiva, ela também está um pouco linkada com personalidade, percebem? Pessoas que são mais curiosas, mais resilientes, mais de bem com a vida, têm maior flexibilidade cognitiva. Então, pessoas que são mais de rotina fixada, mais fechadas, têm uma flexibilidade cognitiva menor. E por que a flexibilidade cognitiva é algo bom? Porque, gente, a vida ela não é uma linha reta. As variáveis acontecem o tempo todo. Então, a gente vai estar trabalhando aí a flexibilidade cognitiva. Ela é uma função executiva super importante para a gente se relacionar com o meio. Esse automonitoramento, né? O quanto eu estou adequada, o quanto eu não estou adequada, o quanto eu fui assertiva, o quanto eu não fui assertiva. A nossa criatividade, a nossa abstração, a nossa capacidade de sair do concreto, a atenção e a memória operacional. Elas são duas habilidades que em algumas literaturas elas estão colocadas junto das funções executivas. E é muito claro a gente pensar porque elas em algumas literaturas estão dentro de funções executivas, porque sem atenção e memória operacional você não consegue colocar a função executiva em ação. Se você não está com atenção, se você não percebeu a situação que aconteceu ao seu redor, e se você na sua mente passou por todas as situações possíveis de resolução até escolher uma, você não consegue fazer a função executiva atuar. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Vamos lá, o exemplo da cozinha. Acabou um tempero. Eu posso trocar receita, usar outro tempero, ir na minha vizinha pedir no iFood. Eu passei por 4, 5 opções diferentes na minha memória operacional e ao mesmo tempo escolhi uma para executar. Tem sentido? Por que a atenção e a memória operacional está muito linkada à função executiva? Então, vamos lá. Cozinhar, gente. Cozinhar é função executiva pura. Se o idoso não está mais conseguindo cozinhar, porque cozinhar tem um passo a passo, tem uma estrutura, tem um raciocínio lógico, tem um automonitoramento, tem seu nível de atenção, às vezes criatividade, né? Tem algumas pessoas que são mais criativas na cozinha e se permitem mexer na receita. E aí, se a gente for pensar o ato de cozinhar, a função executiva está lá, carro-chefe. Precisa de atenção? Precisa. Vai precisar de visopercepção para encontrar os ingredientes? Vai. Normalmente as pessoas cozinham com mais alguém do lado, né? Então você vai estar conversando com alguém, linguagem vai estar lá? Vai. Eu sou, mas gente, eu só vou pra cozinha se estiver acompanhada. A pessoa pode fazer nada, sentar na mesa só pra ficar conversando comigo. Eu tô feliz da vida, não precisa nem lavar louça. Mas eu sou uma que não entra na cozinha sozinha. Tem esse hábito de família, assim, de estar com a cozinha cheia. Então a gente tem lá, né, o cozinhar também como uma atividade super do cotidiano que vai precisar de função executiva. A roupa que você vai escolher de acordo com o clima, de acordo com o ambiente, de acordo com a festa, se você tá adequado ou não tá adequado. Você tem ali 20 minutos para sair. Poxa, mas eu queria lavar e escovar meu cabelo. Caramba, não vai dar tempo. Em 20 minutos eu não consigo lavar, secar e escovar meu cabelo. Vou ter que ter flexibilidade para criar uma estratégia e fazer outra coisa. Vou fazer um coque, vou mudar o penteado. O que eu vou fazer aqui para sair mais arrumada se eu não conseguir escovar meu cabelo, por exemplo? Que estratégia eu vou criar? Que situações surgiram na vida que eu vou ter que resolver? Conversar, estar num ambiente de pares, é controle inibitório purinho. O que eu falo, o que eu não falo, o que deixou outro triste, o que não deixou outro triste, o que vai deixar outro chateado, o que não vai deixar outro chateado. O que é adequado eu falar? Não vou falar de política agora não, porque tá meio época de eleição, acho que vai dar meio ruim. Eu tenho familiar que é mais assim, que é mais assado, levantou bandeira Y, levantou bandeira X. O que você faria se o pneu do seu carro fura? Me dê uma opção. Aí o doce molequinho vai dizer, eu troco o pneu, eu chamo o mecânico, me dê 10 opções, o que você faria se o seu pneu furar? Ele vai ter que ser mais criativo, ele vai ter que ter mais abstração, ele vai pensar em outras estratégias, ele vai ter que buscar um repertório maior na memória semântica dele para me dar resposta. Então, o quanto às vezes você pede da quantidade de resposta vai te dizer, você vai adequar se o idoso está com um comprometimento maior ou menor, ou se a atividade vai ser mais
é desafiadora ou menos desafiadora. Se você pede uma resposta para uma situação que ele nunca viveu, ele vai ter que ter muito mais abstração. Você tá num foguete na Lua e ficou sem combustível, como você volta para casa? Ele nunca viveu aquilo. Então, ele vai precisar de abstração e criatividade. Um idoso ativo vai inventar uma história para você. Um idoso com Alzheimer vai falar assim: não, minha filha, ele não tem mais a capacidade de criar uma história, de fazer uma abstração e usar a criatividade, que são 2 pontos da função executiva. Tem algumas dinâmicas, né, que é assim: você não pode usar a palavra não na resposta. Débora, você já foi à Lua? Como é que você responde essa? Ainda nunca fui. Tô pensando. Quem sabe? Agora nos Estados Unidos tem plano de voo para a Lua, acho que é muito caro. Então você pode criar perguntas que não usem não, que não usem sim, que não usem uma vogal, que não usem uma. E a pessoa vai ter que criar estratégia, buscar recurso, raciocínio lógico e vai trabalhar as funções executivas para te dar esse retorno. E vai envolver o quê? Linguagem. Então, com essas 3 palavras, cria uma história absurda, uma história fora do seu contexto. Você tem R$ 50 para ir no mercado e preparar um prato, parará. Qual o passo a passo para fazer uma viagem? Então, sempre que o teu anunciado, sempre que a tua atividade precisar que o idoso crie uma estratégia, crie um planejamento, crie uma história, tá vendo? Criar, muito criar, né? É função executiva ali de pronto. Ele vai ter que resolver alguma coisa, ele vai ter que usar um repertório, ou que ele tenha, ou inventar um repertório novo para aquela resposta. É a função executiva. Envolvendo dinheiro, envolvendo situações do cotidiano, situações de trabalho, situações de família.